Volta e acesse nosso site www.estamanaus.com.br. A entrevista de hoje é com o diretor comercial da Unimed, Dr. Augusto Castilho. Só conferir. Muito boa tarde para vocês da nossa NET Cidade, canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30 e mais duas reprises que vêm por aí também dentro desse contexto. E muito boa noite para vocês da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os domingos às 23h30. Logo após o Canal Livre, a gente está lá, esperando de braços abertos. Hoje a gente tem a honra e o prazer de oferecer, não só para os nossos convidados, mas acima de tudo para vocês, que gostam de uma boa comida, que gostam de um bom vinho, uma nova opção. Aliás, não nova em Manaus, mas uma outra opção de onde você vai comer bem e saborear uma comida especial, uma comida italiana e degustar um excelente vinho de todo mundo. Eu estou falando da Casa do Mário, que fica na rua Rio Madeira, 39, no Vieira Alves, telefone 35840241. Toda a gastronomia italiana presente na Casa do Mário, em Manaus, com massas italianas de grão duro. Gente, aqui é o próprio Mário que faz a comida para você. Chefe Mário, profundo conhecedor e olha, que tem um bom gosto e gosta muito do que faz. Casa do Mário, o melhor do mundo dos vinhos você encontra aqui. São vinhos franceses, chilenos, portugueses, enfim, o que tiver de bom no mundo do vinho, você tem aqui. Hoje, por exemplo, estamos saboreando aqui um Barolo, que eu brindo com o Dr. Castilho, profundo conhecedor do nosso vinho também, e eu não conhecia, mas por indicação, pode existir coisa melhor, mas esse aqui é muito bom, viu? Casa do Mário, então, sempre com aquela opção para você trazer a sua namorada, trazer a sua esposa, fazer a sua reunião, jogar uma conversa fora e olha, uma boa comida. Especialista em frutos do mar, o Mário é um profundo conhecedor em frutos do mar, que camarões, lagosta, mexilhões, lula, polvo, mas se você gosta de outra coisa, Casa do Mário também te oferece filés, porpetones e as famosas trufas brancas que nós estamos saboreando aqui, magnífico, de um sabor inigualável. Casa do Mário, melhor opção, se comer bem e degustar um bom vinho. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber, com que prazer mesmo, Dr. Augusto Castilho, patologista e diretor comercial da Unimed. Aliás, a gente tem aí, né, doutor, uma estrada na Unimed, está passando aí por também uns problemas de atendimento, porque, cara, com essa onda de doença que nós tivemos aí, travancou tudo. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco e eu queria saber como é que está, comercialmente falando, como é que está esse mercado de Manaus? Bem, boa noite, telespectadores, boa noite, Edson. Boa noite. Agradecer novamente o prazer Eu não tenho que agradecer, o programa se enaltece quando o senhor aqui está. Não, de maneira nenhuma. Com certeza. A gente se sente honrado em participar do seu programa e ter a oportunidade de falar à população manauara, né, que é a finalidade da Unimed Manaus. Nós existimos porque a comunidade nos prestigia. Esse mercado está aquecido? Como é que está? Está aquecido, o mercado está aquecido. Houve uma franca recuperação do distrito industrial. As empresas já passaram aquela fase, né, de diminuição de vendas e tal. Toda aquela já passou. Todas elas, acho que nossas, estou falando claro, essas são nossas clientes, né? Todas elas já voltaram a contratar, já aumentaram novamente o número de funcionários e várias delas ultrapassaram o patamar anterior, né? Então já estão com mais usuários do que antes da crise. Nem todas, é claro, mas algumas já estão com mais usuários do que antes da crise. Então o mercado está muito aquecido. Bom, a gente sabe que a Unimed não tem concorrência, mas não custa perguntar. A concorrência tem atrapalhado? Não, a concorrência sempre existe, mas em outro nível. Por quê? Isso não é soberba, né? Mas é porque a Unimed é uma cooperativa. Então o atendimento dela é totalmente diferente.
Né? A Unimed não visa lucro, com a empresa ela não tem lucro. O que a Unimed recebe, ela tem a finalidade e a missão de repassar a seus cooperados, que são os donos da cooperativa, que são os médicos donos da cooperativa. Claro que tem de haver sobras no balanço, porque nós precisamos dessas sobras para reinvestir. Não, eu e tomei, crescer. Eu tomei conhecimento aí que Mas a finalidade não é mercantil. A finalidade é fornecer trabalho, mercado de trabalho para o médico. Esse diferencial é fundamental no modo de ver. Eu fiquei bastante surpreso quando eu soube que a Agência Nacional de Saúde exige que uma cooperativa tenha um fundo enorme para ficar parado. Por que isso? Você tem como explicar isso ou essa área não é a sua? Não, essa área não é para explicar. Vou tentar colocar de uma maneira assim, sucinta, mais didática possível. Uhum. Não resta dúvida que a Agência Nacional de Saúde teve um papel muito positivo no mercado de plano de saúde, porque antes dela era uma selva. Existiam milhares, claro, a maioria concentrada no eixo do Sudeste, mas havia milhares de operadoras de saúde sem a menor condição, eram verdadeiras arapucas. Só precisavam tomar o dinheiro da população. Vendiam planos de curta duração, quando começavam a terminar as carências das vendas, e os outros começavam a procurar demandar os serviços, não tinham serviços, e daqui a pouco a operadora fechava, os donos sumiam. Conheço mais que um caso aqui em Manaus. São vários casos mais aqui. Que um. Né? Então tinha necessidade de regular o mercado. Né? As exigências da ANS, elas visam proteger o usuário. Só que é muito bom isso, né? Às vezes elas assumem uma dimensão realmente exorbitante. Porque ela começa a interferir não só na venda, na regulação dos planos para o usuário pessoa física, esse tem que ser protegido realmente, mas também interfere nos contratos com as empresas, que são de livre negociação e deveriam sempre ser de livre negociação entre as partes. E as exigências dos fundos cobrem todos os usuários, elas são proporcionais ao número de usuários. Por isso, como a Unimed é o maior plano da cidade, ela também é sobrecarregada com maior exigência desses fundos, que não tem como fugir deles, tem de ser feito, nós estamos cumprindo rigorosamente, nos aportes rigorosamente em dias dos fundos, e só que é um dinheiro que poderia estar sendo investido em um hospital, em um pronto-socorro novo, inclusive, principalmente num pronto-socorro novo, né? Ou repassando para o valor das consultas, melhorando a remuneração dos cooperados para eles ficarem mais satisfeitos e atenderem melhor nossos usuários. Mas esse dinheiro está ficando bloqueado, não pode ser movimentado, a não ser com autorização da própria INS. Então está sendo aplicado. Nisso, como é que os cooperados têm aceitado essa situação? Há dificuldades, porque quando você mexe no bolso de qualquer um, é complicado, né? Há dificuldades e os níveis de reação são diferentes, não é? Eu diria que a maioria dos cooperados entende e aceita que... Não é bem aceita, né? Entende que é uma exigência da ANS, que é obrigatória. Que não é uma atitude da presidência, né? Que não é nossa, é uma imposição e tem de ser cumprida, mas realmente há uma minoria que está muito insatisfeita e isso realmente traz um desgaste, uma dificuldade que nós temos. A gente tem de admitir que essa é uma dificuldade, essa reação negativa por parte de um pequeno grupo. Doutor, e essa epidemia da dengue tem complicado um pouco a vida dos atendimentos. A gente tem visto algumas pessoas bastante insatisfeitas nos pronto-socorro. O que se pode fazer? O que está se fazendo? O que está se pensando? E que solução está se tendo para isso? Infelizmente tem de pedir desculpas, mas também a população tem de entender que é uma situação absolutamente emergencial. Todos os serviços médicos estão sobrecarregados, porque houve uma somatória, né? Nessa época do ano, habitualmente já existe um aumento da demanda por causa das viroses respiratórias. Essas viroses, por causa da mudança de chuvas e a época de chuvas, retorno à escola, né, requer mais demanda, né? Sempre tem um aumento da demanda
começando em fevereiro, que se estende em geral até abril. E esse ano somou-se a isso a dengue. Então, realmente, aliás, os pronto-socorros estão sobrecarregados, o atendimento triplicou, e claro que não existe uma estrutura pronta para absorver esse volume tão grande. Algumas medidas estão sendo tomadas localmente, remanejando leitos e, por exemplo, áreas que não estavam sendo usadas de UTI, nós transferimos para outro local e aumentamos o espaço de atendimento em pronto-socorro. Né? Você vê que o Estado às vezes tem improvisado containers, né, de apoio, né, para atendimento. E é uma situação que vai passar em breve, né, e vai voltar ao atendimento. Independente disso, estão sendo se pensar em medidas definitivas, que seria de reforma ou de construção de outros pontos de atendimento. Só que essas coisas demoram mais, né? Doutor, então, a gente está falando de atendimento, de coisa. E novos produtos? Tem alguma coisa de novidade nesse mercado? A Unimed está lançando alguma novidade? Está facilitando, às vezes, a adesão de algum usuário que tem um poder aquisitivo menor? Como é que está isso? Isso existem, os produtos estão prontos, nós ainda não podemos entrar em detalhes, porque eles não estão sob fase de registro na ANS. Qualquer produto que a gente venda, a ANS também controla isso, eles têm que ser previamente registrados, os preços, inclusive, são registrados na ANS. Ou seja, a ANS é uma coisa fiscalizadora. Exatamente, fiscalizadora, e os produtos são pré-registrados lá, nós não vamos vender nada que não tenha registro. Inclusive os próprios preços são registrados, nós só podemos comercializar dentro daquela faixa que a ANS permite. Os preços não são fixados aleatoriamente pela Unimed. A Unimed não pode pôr o preço que quer, não vou botar esse produto aqui e colocar esse preço. Não, ela tem que fazer um demonstrativo de que duas coisas, o preço é viável, não é? Ou seja, ele é compatível com o serviço oferecido, compatível com o serviço oferecido, e não é exorbitante também. Então, assim que os registros forem liberados pela ANS, forem efetivados, nós vamos lançar os planos, fazer uma campanha de esclarecimento, de informação dos novos produtos disponíveis. Bom, gente, a finalidade de trazer o Dr. Castilho aqui, não só pelo conhecimento que se tem, aliás, ele ainda está devendo uma entrevista como patologista, não como diretor comercial, porque sempre que ele aqui vem, a gente acaba puxando para Unimed, e como patologista nós ainda não fizemos nenhuma entrevista com ele, mas ele já assumiu o compromisso e vai fazer. Então a finalidade é dar um pequeno balanço para vocês de como que é a Unimed, que acontece, como que as coisas, principalmente para vocês médicos, que são os donos da cooperativa. A gente observou em alguns atendimentos, nessa fase que a gente passou por uma epidemia da dengue no nosso pessoal, nós observamos que os próprios cooperados, os próprios médicos estão boicotando a própria Unimed, sem saber, às vezes, de alguns detalhes, como, por exemplo, o que nós acabamos de abordar. São dinheiro parado à disposição da ANS. Eles têm um motivo? Tem. Problema. A gente não vai entrar num questionamento sobre a atitude deles. Mas, por outro lado, alguém vai ser sacrificado. Quando você segurou um rendimento seu, você vai sacrificar alguém. E esse alguém, normalmente, são os donos. Quando uma empresa está indo muito bem, você pega os lucros e divide uma cooperativa, aliás. Quando a cooperativa está indo muito mal, você vai tirar dos ganhos dos cooperados. São ressalvas, não está indo muito mal, me permita me corrigir. Não, eu estou dizendo, estou dando um exemplo. É uma brincadeira, claro. Exemplo, que se uma cooperativa vai mal, você tira dos duas coisas. Só para ver o detalhe, esses fundos agora exigidos, além da constituição deles, da própria constituição dos fundos, a ANS também exigiu que não fosse feito com redução de despesas, mas sim com aporte de capital por parte dos cooperados. Então, é dinheiro novo que está sendo injetado na empresa. Essa é a razão de que alguns cooperados realmente ficaram assim revoltados, porque eles têm de cumprir. É um aporte de capital, imagine, é como se você fosse sócio de uma SA e você tivesse obrigatoriamente de comprar mais ações.
O pessoal não é exatamente a mesma coisa, mas é uma comparação. Não, né? a explicação dele foi bem melhor do que a minha, porque ficou subentendido que a Unimed estaria, a cooperativa estaria mal. Não é o Na caso. realidade, nós estamos aumentando o capital da Unimed. Muito pelo contrário. É compulsório, no caso, mas estamos aumentando o capital da Unimed. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um próximo programa falando também sobre isso. E hoje, mais uma vez, eu quero agradecer ao Mário por acreditar no nosso programa, por nos atender, por oferecer aos nossos convidados uma coisa boa, uma comida de qualidade, com um padrão internacional e um atendimento nota 10. Lembro vocês mais uma vez, Casa do Mário, Rua Rio Madeira 39, Vieira Alves, telefone 35840241, onde você pode obter maiores informações. Ficamos por aqui, doutor. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco mais uma vez e nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e às 23h30 de domingo na sua Band Manaus. Até lá!